Você descobre que está grávida e já começa a surgir um monte de medo. Medo de comer, medo de sair, de cair, medo de morrer. Se você está se sentindo assim, respira. Hoje a gente vai falar sobre os principais medos da gestação. Eu sou a Lorena, sou obstetra aqui na casa. E eu sou a Julie, sou outra obstetra aqui na casa. Julie, você já engravidou, certo? Já teve a sua nenenzinha Sofia linda. Me fala um pouquinho qual que era o seu principal medo quando estava grávida. Eu acho que era medo de acontecer alguma coisa com ela, né? No começo, principalmente medo de perder ela ali no primeiro trimestre, de sangrar e perder o bebê. Né? E o que a gente tem, Lô, sobre isso? Assim, agora você, se eu chegasse pra você e dissesse, tô com medo de perder meu neném. Primeiro trimestre, não sente o bebê mexer, né? Não consegue fazer nada pra saber que o bebê tá ali, tá vivo. O que a gente pode fazer? Eu acho que muito na vida, não só na gestação, é entregar, é confiar. A gente tem alguns parâmetros que infelizmente podem aparecer no ultrassom ou clinicamente, às vezes um sangramento, alguma coisa assim, que pode dar um sinal de que alguma coisa não está bem ou que tem um pior prognóstico, mas na maior parte das gestações isso não vai acontecer e a sua gestação vai fluir de uma maneira muito saudável. Então a gente tem que ver o que esse medo representa. Será que esse medo é de querer muito que dê certo e não, na verdade, uma coisa tão palpável, real, de que realmente esteja acontecendo? Eu acho que isso é importante, de a gente tentar identificar da onde vem esse medo, né? Eu acho que muito você vira mãe, surge um medo, não adianta, tem medo de qualquer coisa, né, que possa fazer mal, esse senso de proteção. Tem muitos mitos em relação a esse primeiro trimestre, né, Lô? Então, no primeiro trimestre, que são aquelas 12 semanas que todo mundo fala, os primeiros 3 meses da gestação, acho que surgem muitas coisas que na teoria parece que a gente pode fazer e na prática a gente não tem muito o que fazer em relação a elas, né, Lô? Acho que é parecido com aquela coisa de não pode tomar banho quando tá menstruada, o período de resguardo. Para cada fase da gestação e do puerpério, alguém vai te falar alguma coisa. E nem sempre aquilo faz sentido. Então é muito importante você trazer isso em consulta, às vezes faz um bloco de notas com as principais dúvidas, para ver o que aquilo tem de evidência e o que na verdade é só alguém fazendo um comentário desnecessário. Mas o que a gente escuta é sobre atividade sexual. Tem pacientes que são orientadas a não ter prática sexual no primeiro trimestre, a gente vê que isso não faz o menor sentido. E atividade física? Nossa, é outra polêmica, né? Muita gente vem e fala até 12 semanas não pode fazer exercício físico. O que é muito incorreto e eu acho que é até prejudicial, Com né? certeza. A gente vem de uma gestante ativa que está fazendo exercício físico. A gente sabe o quanto isso é bom e benéfico para a gestação e a gente proíbe. Hoje, para deixar bem claro, não existe nenhuma evidência, nenhum estudo, nada que fale que exercício físico no primeiro trimestre vai ser prejudicial, vai causar uma perda gestacional, vai evoluir para um aborto. Isso é falso, isso não existe. Né, Lu? E a gente tem muito mito em relação à alimentação também, né? Também, quem nunca escutou que não pode comer sushi? Todo mundo fala que não pode comer sushi, isso tem uma certa evidência. Quando a gente fala de intoxicação alimentar, alimentos crus, de uma maneira geral, podem estar contaminados e justamente pelo fato de não passar por uma água corrente ou água quente, acabam permanecendo contaminados. Mas se você vai para um lugar de confiança, você sempre costuma ir nesse mesmo restaurante, nunca pegou intoxicação alimentar, a chance de você se intoxicar agora é muito baixa. Então, pode comer sushi, gente, tá tudo certo. O sushi tá liberado. Algumas coisas a gente vai ter que ter atenção na alimentação, né? Por exemplo, a gente vai fazer os exames da gestação ou do pré-concepcional e avaliar a toxoplasmose, né? Então, sim, toxoplasmose é uma doença grave que a gente pega por alimentos contaminados. O que a gente vai ter de orientação? Carne vermelha e carne de porco bem passada, lavar bem fruta e verdura, água tratada, filtrada e só. E o resto a gente vai viver, porque senão a gente começa a colocar a gestante numa bolha de que nada pode. E tudo que já vem, aquela culpa, aquela carga de medo, a gente reafirma, a gente faz com que se intensifique uma coisa que não é. A gente tem que ter cuidados, mas a gente precisa ter atenção para isso, igual o café, né? Sim. A gente pode tomar café, não existe nenhuma evidência robusta de que o café é completamente contraindicado na gestação, mas não é bom abusar. Então seriam 2 xícaras de expresso ou 1 xícara de café coado, que corresponde a mais ou menos 100 mg de cafeína. Uma coisa que é muito importante a gente falar para as pacientes é que mesmo, falando de álcool agora, que mesmo a cerveja 0 álcool não tem 0 álcool. Então não pode tomar durante a gestação. E quem nunca ouviu falar do chá de canela?
Canela, gengibre, açafrão, pimenta, e aí? São coisas que, sim, essas coisas mais picantes, a gente sempre fala para ter um pouco de atenção, mas nada é proibitivo, é tudo, então, aquela canela no bolo, aquela canela polvilhada no cappuccino, pode, tá liberado. A gente vai ter equilíbrio. Gestação, eu acho que a palavra é equilíbrio. Tirando o álcool, que é 0, o resto da alimentação, tudo é alimentação cuidadosa e equilibrada. Agora falando sobre acidentes na gestação. Então, corte, contusão, às vezes cai, bate as costas. Quando a gente se preocupa, quando não é tão preocupante assim? Eu acho que é uma coisa bem importante, né? Parece aquela cena de novela que caiu e perdeu o neném, né? Então a gente fica muito com isso na cabeça de não pode cair de jeito nenhum. A gente tem que pensar que o nosso corpo é perfeito, né? E produziu fabricou um bebê dentro de uma bolsa d'água. E essa bolsa d'água justamente é para proteger de infecções, mas também de impactos. A gente tem a placenta, a gente tem camada de gordura, a gente tem pele, a gente tem músculo. Então, tudo isso vai gerando uma proteção para o bebê. Quando que a gente vai se preocupar? Traumas diretos na barriga, né? Então, assim, que geram muita dor, tipo cólica, contração e sangramento vaginal. Isso é procurar emergência imediatamente. Outros traumas, Lô, caí de costas, bati minha lombar, escorreguei no banheiro. A gente vai se preocupar, não vai? O que a gente faz? Varia muito de que fase da gestação você tá. É muito diferente uma mulher de 40 semanas escorregar e cair de uma paciente de 14 semanas escorregar e ter a mesma queda. O útero tá protegendo muito aquele nenenzinho de 14 semanas, enquanto que com 40 semanas, o impacto que a gestante sofre tem muito mais repercussão na gestação. Então é importante, principalmente se tiver esses sinais de alarme, igual a Julie falou, você procurar entrar em contato com o teu obstetra para saber se aquilo é mais grave ou pode ficar mais tranquila. E eu acho que isso a gente traz também para os esportes, né? Não tem nenhum esporte proibido, mas esportes que têm grande risco de queda, então cavalo, ciclismo, ou de impacto, né? Sim. Esportes de bola, handebol, que tem impacto direto na barriga, a gente fica com mais atenção. Eles não são proibidos, mas a gente vai ter uma atenção e um cuidado redobrado para praticar esses esportes. E Lô, agora, medo de que meu bebê tenha uma malformação, tenha alguma síndrome, e agora? Até onde que eu espero? O que eu faço? Como é que eu lido com esse medo? A vontade que a gente tem é de fazer um exame de sangue e descobrir se o nenê tem qualquer coisa, se até 90 anos a minha filha vai ter alguma coisa. Mas existem alguns exames que a gente pode fazer durante o pré-natal que aumentam a chance de o teu nenenzinho ter alguma coisa ou não depois ali do nascimento. Então, os morfológicos são extremamente importantes. É importante que eles sejam feitos em clínicas, mas principalmente com profissionais bem treinados para isso. Nesses morfológicos, a gente vai ver alguns parâmetros que aumentam ou diminuem o risco do teu bebezinho ter alguma malformação. E eu acho que o medo disso, ele faz parte, ele permeia, e o mais importante é compartilhar, né? Às vezes a gente tem muito isso de, tipo, se eu não falo do meu medo, não vai acontecer. Sim. E é pior, a gente fica ali, o segundo morfológico a gente vai fazer lá depois da metade da gestação, né? Com 20, 24 semanas de gestação. Então até lá você tá com esse medo de que pode ter alguma coisa, compartilha, troca, fala a cura, né? Então compartilhar com a equipe que você tá com medo, que isso é uma coisa que te preocupa, também é fundamental. E um outro assunto que preocupa muito é como que eu posso dormir? E se eu dormir de barriga para baixo, eu vou sufocar o neném? E de lado, como é que faz? Ai, gente, eu rio, mas é com todo respeito, tá? Eu escutei isso essa semana de uma paciente e ela me falou que desde 14 semanas falaram pra ela dormir de lado, que não poderia dormir de barriga para baixo. Isso é um mito, gente. Você pode sim dormir de barriga para baixo. Vai existir um momento durante a tua gestação que a barriga vai começar a crescer, o útero vai começar a crescer e vai ser muito desconfortável. Não force o que está desconfortável. E essa é a recomendação. Existem algumas alterações anatômicas que realmente podem prejudicar o nenê, mas o teu corpo vai te mostrar isso. Então, a partir ali de umas 30 semanas, começa a ficar muito desconfortável, não dá mais para deitar de barriga para baixo, porque a distância entre a barriga e o peito fica muito grande e aí é difícil de dormir assim mesmo. Então, nesses momentos, você vai começar a dormir de lado. Mas se ainda é confortável, se tá tudo bem, você não sente falta de ar, a pressão não baixa quando você adota essa posição, você pode dormir do jeito que você se sentir mais confortável. Sim, então tem todos esses medos, tem muitos outros medos, né, Lô, que cada pessoa especificamente vai sentir. E eu falei lá no começo, eu acho que quem é mãe e tá ali, a gente tá nesse meio trabalhando com mães, a gente sabe que
nasce uma mãe, nasce um medo e nasce uma culpa, é a nossa frase. Então, a gente sabe que isso tem, a gente se preocupa e eu acho que a preocupação ela é saudável, né? O medo ele surge como um fator protetor pra gente se cuidar, pra gente olhar com atenção, mas às vezes ele pode estar passando do ponto, né? A gente pode estar tendo o medo como uma patologia mesmo, o medo te impedindo de fazer as coisas, o medo te limitando mesmo de ter uma vida saudável. E daí o que a gente precisa fazer, Lô? Nesses momentos, procura ajuda. Então, como a Julie falou, fala com a gente, compartilha com a tua obstetra, com o teu obstetra, porque eles vão conseguir te mostrar se aquele medo tá dentro de um normal ainda ou se tá sendo muito exacerbado. Se na verdade esses vários medos já não são sinal de uma ansiedade, de um humor mais deprimido, de um hiperfoco, né? E acaba sendo mais prejudicial para você do que um sinal de alerta. Então, gente, esse foi o nosso tema de hoje, mais um Café da Casa, e fica com a gente toda quinta-feira um novo vídeo para vocês.